Opa, e aí, beleza, pessoal? Quem já me conhece sabe que esse tipo de manhwa, esse estilo específico já é um carro forte aqui do canal. Eu adoro fazer, já que eu sou ligado à área da saúde. Por enquanto ainda não tô tarefado de serviço, mas quando eu tiver, meu Deus, isso vai ser complicado gravar vídeo. Mas a gente vai dar um jeito, entendeu? Igual a gente tá fazendo, né? Eu gosto muito de fazer um estilo mais versátil, né? Você nunca sabe qual vai ser o próximo vídeo, né? Nem eu sei qual vai ser. Às vezes eu tô planejando fazer um, eu acabo esquecendo e fazendo outro, entendeu? Ou acabo achando muito interessante outro tipo de manhwa que eu acabo lendo. Falo, pô, dá pra fazer um vídeo melhor com esse aqui. E nesse outro tema, entendeu? No próximo vídeo vocês já devem saber qual vai ser, né? Que vai ser manhwas onde o protagonista é um NPC ou um antagonista. O outro depois desse que ainda vou ficar um pouco confuso, porque tem dois temas que eu tô muito afim de fazer. E às vezes quando eu for fazer esse tema eu acabo pulando e fazendo outro. Mas sabe, eu sou maluco, pessoal. Olá, senhor veterinário. As almas boas, elas costumam ser recompensadas com o extraordinário. Lin Jun, no dia da sua inauguração, Wolf Hospital do Animal, sua clínica veterinária, a sua ansiedade foi tamanha que o mesmo sonhou com seu pet People. Já fazia muito tempo, desde o falecimento dele, que ele não sonhava com seu pet. Por nosso protagonista ter uma alma boa, o seu pet em seus sonhos diz para ele que ele receberia uma recompensa por ele ter uma alma tão boa. Depois de receber a benção do seu amigo mais antigo, Jun ele foi finalmente para sua inauguração. Uma clínica para começar o seu primeiro dia, ela precisa de uma extensa, ampla divulgação de marketing. Como ainda a sua situação não era muito boa para ele começar a fazer isso, ele simplesmente resolveu abrir sabendo que esse mês não seria tão bom quanto ele pensava. Já que o mesmo não pôde fazer nenhuma divulgação extensa. Sorte ou azar, ele não abriu sua clínica sozinho, e sim com a sua melhor amiga, Zhang Sora, que seria sua gerente, já que ela era uma pessoa que investiu nesse sonho junto com ele. Ambos sabiam que o dinheiro seria curto naquele mês, então eles só queriam tratar os animais. Jun até pensou que o primeiro dia seria extremamente tranquilo, já que aquela clínica era pequena, ela não poderia fazer operações muito grandes, então as pessoas não levariam os animais que tivessem muito grave para lá. Entretanto, uma criança em prantos adentrou na clínica, alegando que o seu pet de nome Monge não respirava. Lily se lembra desse sentimento, que foi o sentimento que levou ele a se tornar um veterinário. Quando o seu melhor amigo Peple, ele passou mal, ele ficou muito triste também, foi o dia que seu coração mais doeu. Por isso ele prometeu para aquela criancinha que ele iria fazer de tudo para ajudar o seu pet. Na avaliação inicial de Jun, ele notou que Monge estava respirando muito lento e no canto da sua boca a baba estava muito extensa. Com esses sintomas, sem nenhum diagnóstico claro ainda, sem nenhum raio-x, ele pensou que poderia ser estanose, pneumotórico ou até uma paralisia da esfinge. Literalmente poderia ser qualquer coisa. Após ele fazer uma rápida avaliação com o estetoscópio, Jun ele ouviu um sopro irregular no estômago de Monge. Com esse diagnóstico, Jun ele tentou uma técnica de desengasgo. Sorte do destino, o objeto saiu e era uma uva. Monge ele acabou ficando bastante agradecido e falou com Jun. O nosso protagonista pensou que aquele ali poderia ser a adrenalina do momento, ele nunca ia ouvir um animal falando. Depois daquela situação de estresse acabar passando, outro paciente acabou entrando. A dona veio comprar uma ração para o seu pet. Só que Jun ouviu de amendoim, que era o pet daquela mulher, que a gengiva dele estava doendo. E depois de fazer uma rápida avaliação naquele pet, ele entendeu que realmente a gengiva daquele pet estava doendo mesmo, ele estava com infecção na gengiva. Foi então que nosso protagonista lembrou do Peple, que disse para ele que daria um presente para ele. E esse presente é poder ouvir os animais. Lin Jun ele pretende usar esse dom para poder tratar os animais pela dor que eles realmente estão sentindo, porque eles irão falar para ele. O fisioterapeuta milagroso. Tudo havia começado nesse dia que estava bastante chuvoso. Assim que foi confirmado que nenhum paciente apareceria nesse dia para nenhum atendimento com o fisioterapeuta Jin Seok, o mesmo entendeu que essa semana não seria bastante fácil como ele estava pensando. Se tornar um fisioterapeuta é especificamente ser um terapeuta manual de uma terminologia profissional. Não é extremamente fácil quanto parece. Em sua mente começou a passar aquelas lembranças quando ele tinha uma vida extremamente mais fácil. Jin Seok trabalhava num hospital bastante famoso, porém para você se tornar uma pessoa da área da saúde, você não precisa só tratar a coisa física, você também tem que tratar mentalmente o paciente. Como ele era muito receptivo com os pacientes, alguns deles gostavam do seu atendimento e falou para ele que ele teria que urgentemente abrir uma clínica, já que a sua presença e seu carinho com os pacientes levaria ele a estrelas. Como vários pacientes apresentavam o mesmo feedback, o nosso protagonista quis tentar, assim começando a sua correria. Vários empréstimos depois, o arrependimento começou a bater, literalmente. Em meio às suas lamentações quase palpáveis, uma mensagem da sua namorada acabou chegando. Ela estava avisando para ele que ela precisava conversar com ele urgentemente. Por ser alguém bastante especial para ele, percebendo que o movimento daquele dia estaria bem fraco, ele resolveu ir até o restaurante para encontrá-la. Jin Seok pensou que seria uma conversa talvez de apoio ou reconhecimento por ele ter dado esse passo maior do que a perna, mas a conversa foi extremamente mais baixa do que ele pensou. Sua namorada chamou a atenção dele dizendo que ela precisava terminar com ele. A mesma havia deixado bastante claro que não havia mais nenhum ganho com o relacionamento deles. E agora que ele abriu uma clínica e está se endividando, ela quer se
se afastar dele, já que ele havia perdido a sua estabilidade. Ela perdeu o interesse completamente nele e já estava até saindo com outra pessoa, e essa pessoa seria um médico. E depois de dispensar ele daquela maneira extremamente covarde e ruim, finalizando para ele como foi exatamente aquele dia, um desastre total, Jin Seok chamou o seu amigo mais antigo para poder desabafar com ele. O seu amigo ficou bastante puta com a namorada do nosso protagonista, avisando para ele que não bastou ela só terminar, ela teve que trair ele também. Nosso protagonista resolveu deixar seu amigo dentro de um táxi. Depois que seu amigo se foi, ele viu uma estrela passando. E ele pediu para essa estrela cadente e implorou para que o céu abençoasse ele, que mostrasse uma luz para ele no meio dessa escuridão. Após ele acordar no dia seguinte na sua clínica, ele teve um pequeno flashback do que aconteceu na noite anterior. Tudo que ele se lembra é que os policiais encontraram ele na rua bêbado e levaram ele até sua clínica. No meio das suas lembranças, o paciente da 9 acabou chegando. Esse paciente específico, ele apresentava uma dor muito forte na lombar, e ele se questionava que não dava para sentar e não dava nem para poder se curvar direito. Assim que o nosso protagonista resolveu tocá-lo para ver se aquele ali era uma dor crônica, uma tela de sistema acabou aparecendo. O nosso protagonista pensou que aquele ali poderia ser apenas mais um sinal da sua embriaguez, mas não querendo transparecer instabilidade perante a um paciente, ele deixou aquele ali fluir e continuou com seu atendimento. Como aquela tela dava muitos sinais vermelhos para ele, dizendo que ele teria que ir com calma com aquele paciente, ele simplesmente resolveu seguir o que aquela tela estava mandando ele fazer. Assim ele ativou o olho mágico. Com esse olho ele poderia ver exatamente onde o dano estava, e quanto mais missões ele for fazer, ao ponto dele melhorar bastante os seus atendimentos. E assim que ele terminou de analisar aquele paciente e ajudar ele aonde doía muito, a sua tela de sistema resolveu dar uma recompensa para ele, dizendo que agora todo livro que ele lê, que seja condizente com a sua profissão, ele vai conseguir aprender. Ele não precisa mais só ter conhecimento específico de uma área específica, agora ele pode aprender todas as áreas. Não só isso, essa tela finalmente falou para ele que vai ajudar ele a se tornar o melhor fisioterapeuta do mundo. Crônicas do Clã Tang. Normalmente as manhãs do nosso protagonista eram bem tranquilas. Ele ficava sempre estudando os pergaminhos da medicina até o canto do galo. E depois ele ia fazer as preparações para os pacientes daquele dia, antes mesmo do café da manhã começar. Essa era a vida bastante tranquila que o nosso protagonista Tang Munjin tinha. O seu maior sonho era carregar o legado do seu pai para frente. Só que ver a maestria do seu pai pessoalmente mostrava para ele que ele ainda não estava preparado para poder carregar esse peso. Os movimentos do seu pai era como se fosse uma borboleta pousando sobre o ombro daquela pessoa que ele estava tratando. Para você ser um mestre de acupuntura, você tem que ter uma mão extremamente leve. E Mujin sabia que ainda faltava muito para ele. Sabendo que naquele momento ele não teria mais nada a fazer ali na clínica, ele falou para o seu pai que ele iria buscar algumas ervas. As mãos dos médicos, elas são extremamente puras, elas não servem para machucar. E por isso os médicos, eles são sujeitos à boa vontade de pessoas maldosas. Um grupo de artistas marciais estavam passando, e sem querer o nosso protagonista acabou esbarrando em um deles. E eles acabaram ficando puto com ele e começaram a bater nele. Jong Guak, que era um coletor de ervas e o melhor amigo do nosso protagonista, começou a rir da cara dele por ver que ele apoiou muito feio para aquele grupo. Guak até resolveu ajudá-lo, dizendo para ele que há muito tempo atrás ele acabou achando um cogumelo. E esse cogumelo ele apresentava propriedades alucinógenas. Só dele comer um pedacinho ele sentiu que ele era um artista marcial. O nosso protagonista pensou que só do amigo dele comer um pedacinho ele já era um artista marcial, imagina se ele comesse tudo. Sem pensar duas vezes, ele resolveu comer tudo. Se você mordesse um pedacinho, você sentiu os efeitos ao longo prazo. Como ele comeu de uma vez, os efeitos foram muito rápidos. Nosso protagonista entendeu que realmente esse cogumelo era muito forte mesmo, já que ele estava sentindo como se a brasa estivesse pegando no seu próprio corpo. E pouco a pouco ele foi sendo consumido pela consciência da pessoa que ele havia adquirido naquele corpo. E ele descobriu que o nome desse ferreiro lendário era Yuzi. E tudo que esse artesão queria fazer era criar a melhor arma possível. Ele não sabe se foi centenas ou milhares de anos, mas alguma coisa aconteceu até que ele conseguiu forjar as 5 maravilhas do mundo, e chegando aos céus através das suas habilidades. Guang, assim que ele notou que os efeitos iriam demorar muito tempo para passar, ele resolveu forçar o nosso protagonista a acordar. E no momento em que Mujin acordou e chegou em casa ainda meio grogue, ele viu que as agulhas do seu pai estavam defeituosas, como se fosse algum sentimento de angústia que pairava pelo seu peito. Ele dizia que teria que consertar aquilo. Ele falou para o seu pai que ele iria levar as agulhas dele até o ferreiro mais próximo. Só que quando ele andava na rua, ele começava a ver as armas ali defeituosas e ele começava a pensar como que uma pessoa poderia botar um produto tão defeituoso para vender. Era como se aqueles ferreiros não tivessem coração para forjar. Assim que o nosso protagonista finalmente chegou na loja onde foi feitas as agulhas do seu pai, ele avisou para aquele ferreiro que ele precisava de agulhas novas. Só que o ferreiro-chefe não estava naquele momento, só o filho dele. E o filho dele falou que ele estava cheio de projetos para fazer e não poderia forjar aquelas agulhas naquele momento. E o nosso protagonista falou que não, ele poderia fazer isso por conta própria. A única coisa que ele queria é poder usar as ferramentas do ferreiro. E o ferreiro achou que aquilo ali era uma brincadeira, então resolveu deixar, já que o melhor jeito de você acabar com o ego de uma pessoa é você deixando a pessoa quebrar a cara. Só que quando ele viu que o nosso protagonista realmente sabia o que fazia, e ele sentia amor e paixão toda vez que ele martelava aquele ferro, os movimentos eram como se fosse um artista marcial fazendo. Depois que nosso protagonista terminou as agulhas, ele entregou para o seu pai.
E o tratamento do seu pai até melhorou, já que as agulhas estavam num nível muito superior do que era entregado para ele. A boa vontade de ajudar o seu pai acabou chamando a atenção do médico excêntrico Yun-Shung, que queria nosso protagonista como seu discípulo. O prota ele não queria ir, já que o Yun-Shung ele era um médico, ele curava pessoas boas e matava pessoas ruins. E o médico ele não deve usar suas mãos para machucar outras pessoas. Só que o pai do nosso protagonista viu que aquilo ali era uma ótima oportunidade para ele conseguir aprender mais sobre medicina, já que uma pessoa que iria ensinar para ele era uma das pessoas mais importantes do Império. E ele falou para o nosso protagonista ir com ele porque ele iria aprender tanto a medicina quanto aprender a se defender. Em sua jornada, o nosso protagonista ele vai conhecer tanto pessoas boas quanto pessoas ruins, e isso vai mudar a forma dele de como o médico deve reagir em situações extremas. Central de trauma. Shou Pidu, o ministro da saúde, estava bastante preocupado com os novos médicos. A queda de residente de trauma era bastante assustadora para ele, pois se não tem bons profissionais na área de trauma, como os pacientes iriam sobreviver para fazer outros tipos de tratamentos? Até que o Oh Seung-yoon, o diretor do hospital Shu Seung, falou que havia um médico que era bastante bom e ele poderia atuar muito bem na área de trauma do Hospital Universidade da Coreia. O seu nome era Baek Kang-wook. Atualmente ele estava servindo nos Médicos Sem Fronteira na Síria, mas se a Coreia queria o melhor, ele seria o melhor. Seung até deu um vídeo para o ministro poder ver pessoalmente como é que era a habilidade de Baek. Tudo começa no hospital da Universidade da Coreia, no centro de trauma. O médico do plantão era o cirurgião geral Yong Jae-yong. Tudo estava calmo, até que um paciente com uma ferida de faca no abdômen esquerdo deu entrada na emergência. Depois de uma pequena análise com o socorrista sobre o que aconteceu e os fatos que eles viram lá na cena, Yong ele foi conferir os sinais vitais do paciente. Foi apresentado para ele que a pressão arterial do paciente estava muito baixa. Yang até mandou já preparar os materiais para fazer uma intubação traqueal no paciente, temendo que ele parasse de respirar a qualquer minuto, já que ele precisaria fazer um exame de TC. Foi então que o homem estranho acabou aparecendo e disse para Young que aquele homem morreria se eles esperassem um exame de TC. Para provar sua tese, o homem rasgou a camisa do paciente e mostrou que não foi a queda que deixou o paciente inconsciente, e sim foi por causa de uma lesão que ele teve no seu peito. E provavelmente aquilo ali era um tamponhamento cardíaco. Para que aquele paciente não morresse, eles precisariam urgentemente de fazer uma punção e drenar manualmente aquele líquido. Yang até mandou ligar para o cirurgião cardíaco para ele poder fazer aquilo pessoalmente. Só que o cirurgião cardíaco daquele hospital ele não estava presente, ele estava fazendo uma cirurgia. Então eles teriam que fazer por conta própria. Vendo que o Yang ele ainda era uma pessoa bem inexperiente e aquele caso ele poderia ser o primeiro dele, o homem estranho resolveu fazer por conta própria aquele exame. Assim que o paciente ele estabilizou um pouco, aquele homem estranho resolveu se apresentar. Ele disse que o seu nome era Baek Kang-yoong, novo professor e chefe do centro de trauma. Mas ele ainda falou para Yang que aquele paciente não estava 100% estável, pois mesmo ele fazendo a punção, a pressão daquele paciente ainda estava caindo. Provavelmente ele tinha um sangramento interno. Yang ele percebeu rapidamente que o paciente estava apresentando um choque hipovolêmico, e eles precisavam urgentemente ir para uma sala de cirurgia para ele fazer uma laparotomia exploratória, porque o paciente poderia ter tido alguma perfuração em algum nervo ou em algum órgão no momento que ele foi esfaqueado, já que a faca havia sido retirada. Então quando ela foi retirada, poderia ter cortado algum órgão ou algum vaso específico, por isso que o paciente poderia estar rebaixando mesmo depois que eles fizeram a punção. Baek ele notou que a faca havia cortado uma artéria do paciente, e assim que essa artéria foi reparada, o paciente voltou a ficar curado e os sinais vitais dele começaram a se estabilizar de novo. O hospital nesse dia específico ia fazer uma apresentação para Baek, para apresentar ele aos outros chefes de outros setores. Como nosso protagonista ele não tinha saco para ficar no meio de apresentações, ele simplesmente resolveu lá só se apresentar rapidamente, já que ele recebeu uma notificação dizendo no seu celular que um homem havia caído numa caminhada, então ele teria que voar literalmente para pegar esse paciente que estava numa situação muito forte de trauma. Esse manhwa ele foi adaptado na Netflix, ele tem lá a série dele. Eu fosse vocês, eu li o manhwa e depois eu ia assistir a série, porque a série dá um pouco mais de estrelismo, entendeu? E aqui não é mais enrolado não, aqui é mais direto. O Super Médico de 2089. A forma brutal de nossas mortes nos faz pensar que assim que entrarmos no portão dos céus, iremos receber muito amor e carinho. E aí o Tian só se lembrava de uma explosão e depois ter acordado nesse paraíso. E antes mesmo dele explorar o céu, algo chamou bem a sua atenção. Uma menina bastante estranha usando vestes vulgares passou correndo no morro de cima dele. Tian achou que aquilo poderia ser apenas mais uma imagem projetada pela sua cabeça. Só que para sua felicidade ou infelicidade, a menina estava correndo para urinar em cima do morro. Ele até pensou em avisar para ela que tinha alguém ali, porém quando a natureza chama não tem como esperar. A menina estava tão entretida urinando que ela não percebeu que tinha uma serpente atrás dela. Tian até tentou avisá-la, mas aquilo ficaria extremamente estranho. Como que ele poderia avisar para uma mulher seminua que tem uma serpente mirando na nádega dela? Sua indecisão fez com que a menina tomasse uma picada na sua nádega. Por causa do choque da reação em reflexo, a menina acabou pulando para trás, caindo em cima de Tian. Ela até pensou que poderia ter sido ele que havia mordido ela num ato de perversidade e começou a agredi-lo violentamente.
Mas ainda pior, o avô daquela menina acabou aparecendo e pegou eles num momento bastante importuno. Como é que ele iria avisar que aquilo ali seria um mal entendido? Sorte ao azar, as propriedades do veneno acabou começando a agir na menina. Foi então que Tian se apresentou como médico e alertou que aquela menina havia sofrido uma mordida de uma serpente na sua nádega, e eles precisavam extrair aquele veneno, chupando ele. Depois que o idoso realmente entendeu que aquilo ali era uma parada de vida e morte, ele acabou implorando para o nosso protagonista salvar a sua neta. Assim que o nosso protagonista fez o que deveria ser feito, ele perguntou para aquele idoso em qual ano eles estariam, já que a roupa deles era muito estranha. O idoso avisou para ele que eles estavam em 2019. Achando que aquilo ali era uma brincadeira de uma pessoa senil, Tian correu até a casa do idoso para confirmar por si mesmo que aquele ano era 2019. Assim que foi confirmado, o mesmo perguntou aonde eles estariam especificamente. O idoso avisou que eles estavam na montanha do deserto, especificamente no condado de Yuashian. Tian se lembrou que houve uma guerra entre os artistas marciais no futuro, em 2089, e ele não sabe como ele morreu. Ele simplesmente se lembra de uma explosão e voltou 70 anos no passado, no corpo de um jovem que ele não conhecia. No meio dos seus pensamentos, a jovem acabou acordando, e assim que ela foi atualizada sobre o ocorrido, ela começou a agradecer o nosso protagonista e se apresentou como Li Wonhye. Tian avisou para Li Wonhye, ele só queria passar um tempo ali, e depois que ele recuperasse um pouco da sua estamina, ele retornaria e seguiria sua vida como um médico solitário.